Pessoal, então vamos lá, a gente vai continuar, né, a aula agora do dia 24, né, com a matéria mesmo. Então agora, igual eu falei para vocês, né, aula passada até uma aluna me perguntou, a gente viu aí, né, as condições para sistemas com coordenadas cartesianas, esféricas e cilíndricas, sem geração. Ontem a gente viu com geração para coordenadas cartesianas e hoje a gente vai ver com geração para coordenadas cilíndricas. Então, eu coloquei meu desenho aqui, né? Falei que meu R0, o R bolinha, né? Eu conheço essa temperatura, vou chamar ela de TS e coloquei T infinito e o H infinito. Então, aqui é como se eu tivesse um fluido frio, né? E aqui dentro eu tô passando o meu fluido quente. Então, a gente parte lá da equação do calor, né, que é a equação da difusividade térmica, e a gente vai fazer as considerações para a gente dessa equação do calor, que é essa aqui que eu já coloquei para você. Então, a primeira consideração que a gente vai fazer é regime estacionário, né? Por isso que esse lado da equação deu zero, porque eu teria aí o ρ, né, o calor específico, vezes a variação da temperatura em relação ao tempo, ele vale zero, porque meu regime ele é estacionário. Eu considerei também propriedades constantes, né? Então, se eu considerei propriedades constantes, aquela equação grandona em que o K estava aqui, eu dividi toda a equação por K, por isso que esse K apareceu aqui na fórmula. Eu considerei também unidimensional, né? Porque aqui vocês podem ver, estou considerando apenas na direção radial, né? Estou considerando apenas na direção em relação ao raio. Antes a gente estava fazendo a consideração sem geração, mas aqui eu tenho com geração, por isso que o meu Q ponto, né, que é a taxa volumétrica aí de calor, ele apareceu aqui. Então a gente vai partir dessa equação para a gente poder deduzir o perfil de temperatura quando eu tenho essas condições, né? Só que agora trabalhando aí, né, com geração, né? Que seria, por exemplo, ou a geração de energia elétrica ou energia química, se eu estivesse tendo, por exemplo, uma reação isotérmica ou endotérmica dentro do meu sistema. E aí a gente vai fazer o mesmo processo que a gente vem fazendo nas últimas aulas, né? Igual eu falei antes, a gente fez para coordenadas cartesianas, esféricas e cilíndricas, sem geração. Ontem a gente fez com geração para coordenadas cartesianas e hoje a gente vai fazer com geração para coordenadas cilíndricas. O processo é o mesmo, o processo ele não altera, tá bom, pessoal? Então, eu vou partir dessa equação aqui, então vou melhorar ela, né? Então, eu tenho aqui o meu dr, r, dt, dr, só para lembrá-los que eu não posso tirar o r dessa equação, né, daqui, porque o r está em função dessa derivada, então eu não posso cortar isso com esse, né, pra gente lembrar. Isso aqui, vou passar para lá negativo, então vai ser o menos Q ponto sobre K. E esse R que estava aqui, eu tirei ele daqui, mas eu vou passar ele para cá multiplicando do outro lado. Então, eu vou ter R aqui. A única coisa que eu fiz foi passar esse termo para cá, então ele ficou negativo, multipliquei ele, então, pelo R, combinado? E aí, a gente vai integrar, né? Se eu tenho duas derivadas, então, para eu tirar a derivada, eu vou ter que fazer integral em relação a dr, vou integrar aqui também em relação a dr, minha integral indefinida. Então, operação oposta, derivada integral vai cortar, então aqui vai me sobrar r dt de dr, né? Mais uma constante que eu vou chamar de C1, por conta que minha minha integral é indefinida. O resultado disso aqui vai ser menos Q ponto, né? R ao quadrado sobre 2K, né? Integrando aí em relação a R, mais uma constante que a gente vai chamar de C2, combinado? E aí, então, eu vou ter que vai ser R dt de dr, isso aqui vai ser igual a menos Q ponto R ao quadrado sobre 2K, constante com constante, vou somar, né? Vai me dar uma outra constante, posso escrever aí que vai ser C3, tá bom? Vou pegar esse R e vou passar ele para cá dividindo nos outros termos. É como se eu dividisse toda a minha equação por R, né? Se eu fizer isso, então eu vou ter dt dr. Aqui eu vou ter menos Q ponto, né? Vezes R, porque o R vai passar para cá dividindo, vai sumir um R sobre 2K, né? O R passa para cá dividindo, então fica só um R, né? Mais C3 sobre R, né?
Então, agora, tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Eu vou integrar novamente, né, em relação a dr, né, todos os lados aí da minha equação. Resolvendo essa derivada aqui, então, eu vou ter t de r, né, que é o meu perfil. Essa integral, resolvendo ela aqui, eu esqueci de colocar, né, eu tenho t de r mais a minha constante, que aí no caso eu vou chamar de C4. E aqui vou integrar, então vou ter menos q ponto, né, r ao quadrado sobre 4k, né, mais uma constante que eu vou chamar de C5, que é o resultado aí dessa integral indefinida, e a integral de C3 sobre R, o C3 poderia sair para fora, eu teria integral de 1 sobre R. Integral de 1 sobre R vai ser ln de R, né? Então, eu vou ter mais C3 ln de R, né? Mais a constante que eu vou chamar aí de C6. Então, o perfil de temperatura que a gente vai chegar, então, na equação que eu vou ter menos Q ponto R ao quadrado sobre 4K, né? Mais C3 ln de R mais constante C4 com 5 e 6 vai me gerar uma outra constante que eu vou chamar de C7, combinado? E aí, então, a gente melhorando, né, o meu perfil de temperatura, ele vai ser menos Q ponto R ao quadrado sobre 4K, né? Mas, só pra gente melhorar, vou voltar a chamar de C1, né, as minhas constantes para ficar na ordem, e C2. Então, a gente vai chegar nesse perfil aqui, ó, de temperatura, quando a gente trabalha aí com coordenadas e cilíndricas, né? Para essas condições que a gente colocou aqui em cima. Lembrando que sempre é referente a essas condições. Regime estacionário, propriedades constantes, unidimensional, congelação, a gente vai chegar aí nesse perfil. E aí a gente sabe o seguinte, quando a gente tem duas constantes, né? Se eu tinha duas derivadas aqui iniciais, né? Eu vou ter, no resultado final, vai me gerar duas constantes. E se eu tenho duas constantes, então, o que a gente vai ter que fazer agora? Vou passar para outra folha, né? Que essa folha aqui, ela já acabou, né, pessoal? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou aplicar, né? A gente vai aplicar as condições de contorno, tá? Aí eu vou aplicar minhas condições de contorno, né? As condições que eu vou aplicar, eu vou falar aí que para dt dr para R igual a 0, né? É uma condição que a gente poderia aplicar, né? Falando que isso aqui vale 0. E a condição de Dirichlet da primeira espécie, que é o que a gente já falou, que eu vou aplicar aqui T de R, né, para R bolinha, que é o R externo, né, do meu desenho, voltando ele aqui para vocês lembrarem, tô falando que esse R bolinha é o R externo do meu desenho, que eu conheço essa temperatura que eu chamei de TS, né? Essas seriam aí minhas duas condições de contorno que eu poderia aplicar, e aplicando essas condições de contorno, a gente vai descobrir quanto que vale C1 e quanto que vale C2. Quando eu faço isso, a gente descobre, então, né, que C1, né, se a gente vai aplicar lá, eu vou ter duas equações e duas incógnitas, como a gente viu na aula passada. Então, eu vou ter que C1 vale 0, e aí a gente chega que C2 vale TS mais o Q ponto, o R bolinha, sobre 4K. A gente chega nesses valores aqui, tanto para C1 como para C2. Correto, pessoal? A gente vai ter isso aí. E aí, só para a gente melhorar, né, essa equação, se a gente pegar C1 e C2 e a gente jogar lá, né? Então, eu vou pegar C1 e C2 e vou jogar lá no meu perfil. Vou escrever ele aqui de novo para ficar mais fácil, principalmente porque a aula está sendo gravada. Então, eu teria menos o Q ponto, né? Que é o meu perfil, R ao quadrado sobre 4K, né? Mais C1 ln de R mais C2, né? A gente teria isso aqui. Então, agora eu vou substituir o meu C1 e o meu C2 no perfil que a gente tinha encontrado
anteriormente, no meu perfil de temperatura. Então, a gente vai ter que TR vai ser igual a menos Q ponto sobre R ao quadrado sobre 4K, né? O C1, ele vale 0, então vai ser 0 ln de R, que isso aqui vai me dar 0, né? Mais o meu C2, né, pessoal? Que vai ser TS mais Q ponto R bolinha, né, que é o R externo, né, que eu tô chamando de R bolinha, né, sobre 4K, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse termo em evidência, só para melhorar a minha equação. Então, quando eu coloco ele em evidência, então eu vou ter que Q ponto, né, R vai ser sobre 4K, né? Aqui, gente, eu só esqueci esse termo de C2 que a gente encontra, ele está elevado ao quadrado, tá? Na hora que a gente fizer aí, que vocês fizerem as duas equações e tiverem as duas incógnitas aplicando as condições aí de contorno, vocês vão achar que esse R aqui está elevado ao quadrado por conta daqui, ó. Na hora que você substituir o R bolinha pelo R, então ele vai ficar elevado ao quadrado, tá? Só para passar isso para vocês. Então, aqui também tá ao quadrado. Então, aqui vai ficar elevado ao quadrado, né? Isso aqui vai ser igual a 1, porque eu tô colocando esse termo em evidência, tá? Então, vai ser ele vezes 1, dá ele mesmo, né? Menos, né? O que eu vou ter aqui? Aí, a gente vai escrever, então, que eu vou ter o R ao quadrado sobre o R externo, que é o R bolinha, elevado ao quadrado. Porque na hora que eu aplicar a propriedade distributiva, esse vezes esse dá esse. E esse vezes esse, o R externo, que é o R bolinha, ele vai cortar com esse. O sinal do negativo vai permanecer e o R ao quadrado vai aparecer aqui, que é esse termo. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi um reagendamento, né? Uma reordem aí matemática. Só coloquei em evidência esse com esse. Mais TS. A gente chega nessa equação aí, quando a gente substitui o C1 e o C2 encontrado lá no meu perfil de temperatura, que era esse aqui, né? Esse era o meu perfil de temperatura, substituir C1 e C2 agora, a gente vai chegar nessa equação aqui, que a gente vai utilizar muito quando a gente trabalhar aí com sistemas radiais, aonde que eu tenho geração de calor. Lembrando que esse Q ponto ele é volumétrico, né? Ele tem que ser watts por metro cúbico. E todos isso aqui, ó, o K, ele é referente aonde que o meu material está sendo gerado, né? O R bolinha é o R externo, aonde que o material está sendo gerado. E esse R é aonde que eu quero encontrar a temperatura. E esse TS é a temperatura externa, né? A temperatura aí da superfície do seu cilindro, aonde está tendo geração. Então, sempre novamente, igual lá em coordenadas cartesianas, isso aqui se refere aonde que a gente está tendo geração de calor, correto? Então, pessoal, seria isso aí. A gente termina a aula de hoje e só para lembrá-los, né, da nossa atividade avaliativa na próxima quinta-feira, tá bom? Espero por vocês, um abraço, boa noite a todos.